Olá, meus amados, conforme fazemos dominicalmente, aqui estamos de volta com vocês. Eu sou o pastor Lourildo Costa, pertencemos à Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil, cujo presidente é o apóstolo José Antônio de Castro. Nossa sede situa-se na Itália, na cidade de Milano, em Bollate. E os nossos endereços aqui no Brasil, nós queremos enfatizá-los, são os seguintes. Nossa sede em Volta Redonda, nossa sede nacional, Rua Rubens Simões, número 304, bairro Santo Agostinho, município de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Em abril do próximo ano, nós estaremos completando 4 anos de fundação. Portanto, estamos saindo da primeira infância. Também em Quatis, município de Quatis, temos a nossa igreja no centro, Rua Delfim Frois, número 55. No estado de Minas Gerais, município de Santa Rita de Jacutinga, no centro da cidade, bem em frente à Praça da Estação, Rua Governador Valadares, número 350. Município de Porto Real, estado do Rio de Janeiro, bairro Freitas Soares, bem na entrada da cidade em frente ao CRAS, Rua 9, número 164. Também no município de Pinheiral, quilômetro 5, Rua Benjamin Constant, número 3907. Ainda município de Valença, estado do Rio de Janeiro, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, bem próximo à estação de transmissão da Torre de Transmissão, Rua Rodovia, número 20.934. Em Barra Mansa, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, bairro Vista Alegre, Avenida Presidente Tancredo Neves, número 288. Também temos nossas igrejas no estado de Santa Catarina, no município de Forquilinha, estado de Paraná, no município de Amaporã. E no próximo mês, exatamente no dia 12 de outubro, nós estaremos elaborando a nossa 3ª Convenção Nacional. E neste ínterim, estaremos então inaugurando mais uma de nossas igrejas, agora no estado de Mato Grosso do Sul. Também temos o nosso trabalho social na Índia. E assim vamos, com a graça de Deus, cumprindo a grande comissão que Jesus deixou-nos como responsabilidade cristã. Já está em mãos a nossa próxima revista, a revista da nossa Escola Bíblica Dominical, Ebenezer Dominical, é o nosso manual. As lições da nossa Escola Bíblica Dominical no próximo trimestre estará trazendo a temática Liderança Cristã. É uma revista do Ministério Missão Europa, tanto aqui no Brasil quanto nas nossas igrejas na Europa. Nós estamos estudando, então, ou estaremos estudando no próximo trimestre, sobre liderança cristã.
Se você ainda não adquiriu a nossa revista, a nossa próxima revista, procurem adquiri-la em qualquer um dos endereços de nossas igrejas que já foram elencados aqui. Liderança Cristã, comentarista, um dos comentaristas, o pastor Crist Pires. E então estaremos trazendo novas lições para o próximo trimestre. O nosso livro, Pneumatologia, temos ainda poucas unidades. Estudo sistemático sobre doutrinas do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. É um livro que foi editado pela Líteres Editora. Vocês poderão entrar no site da Líteres, encomendá-lo, ou então nos endereços de nossas igrejas aqui no Brasil, também já informados. E a nossa revista, novo lançamento, Revista do Obreiro, é uma revista semestral. Temos como temática nesta revista o obreiro aprovado. Então, todos os pastores de nossas igrejas aqui no Brasil, alguns pastores de nossas igrejas na Europa, fizeram comentários, teceram comentários sobre o obreiro aprovado. Então temos palavras pastorais, estudos da palavra, e vocês também poderão adquirir esta revista. Temos ainda pouquíssimas unidades. Revista do Obreiro. Temos como matéria de capa uma matéria elaborada pelo nosso presidente, o apóstolo José Antônio de Castro Tempos, trabalhosos ou difíceis. Também uma entrevista com o pastor Renato Boni, o primeiro vice-presidente do nosso ministério, nosso pastor da nossa igreja local, ali em Milano, em Bollate, na Itália. E uma matéria que foi também estudada e elaborada por mim, que fala sobre a procedência natalina. E já dentro de poucas semanas, mais 2 semanas talvez, nós então traremos para o público leitor o nosso próximo livro, que fala exatamente sobre o paganismo como religiosidade que se infiltrou na maioria das igrejas evangélicas, como o Natal. A procedência natalina tem procedência em Nimrod, na Babilônia. E Nimrod foi adorado como Deus Sol. E ele, sendo um ser tão malicioso, casou-se com a sua própria mãe, a deusa Semíramis. E desta união, desta conjunção carnal, nasce Tammuz, que é um deus venerado através da árvore de Natal. Então vejam que 3.000 antes de Jesus Cristo ter nascido, na forma humana, já existia este evento natalino em homenagem ao deus Tammuz. E a árvore de Natal é um símbolo de adoração a este deus pagão, que simboliza a reencarnação de seu pai Nimrod. E temos várias outras festas que, em forma de cultura, foram introduzidas de maneira sorrateira e espiritualizadas como festas sacras que na realidade têm raízes pagãs. Então, etnicismo babilônico será o nosso próximo livro. Nós temos aqui a contracapa da nossa revista, a foto da capa. O etnicismo babilônico, ontem e hoje.
Já estará disponível daqui a mais ou menos 2 semanas para o nosso público leitor. Então nós trataremos neste livro como o paganismo perpetuou-se através da religiosidade. E a nossa revista, estamos concluindo os estudos dessas lições. Hoje estaremos comentando a penúltima lição deste trimestre. A temática é as parábolas de Jesus. Lições que foram elaboradas pelo nosso pastor Renato Boni, primeiro vice-presidente da COIMEP, que é a nossa convenção internacional. E hoje estaremos então falando sobre a lição de 22 de setembro, a continuidade da lição de domingo passado, a parábola do filho pródigo, segunda parte. O texto áureo tem por base o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, versículo 18, que assim diz: Levantar-me-ei e irei ter meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Na verdade aplicada, o pastor Renato Boni assim se expressou: achar-se independente, o filho mais novo pediu a seu pai que lhe desse a parte da herança que lhe era de direito. Foi-se para a região longínqua e gastou tudo o que recebera em pecados e orgias, sem pensar no dia de amanhã. E os 3 principais objetivos desta lição são os seguintes: mostrar que Deus não nos trata segundo nossos erros, quando nos arrependemos. E mostrar que o Pai se alegra com o retorno dos filhos. Ainda evidenciar o perigo de não nos alegrarmos com os que se alegram. E os textos de referência desta lição são ainda o capítulo 15 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, que trata da parábola do filho pródigo, a partir do versículo número 19 até o versículo número 32. Leremos: Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu. E tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. O filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: E o teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar.
E saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Introdução, o comentarista disse: nos tempos antigos, quanto na idade moderna, não é normal um filho pedir sua herança ao seu pai, ainda em vida. O filho mais novo desta parábola pediu sua parte da herança, o que significa algo impensado, ousado e até mesmo ofensivo, segundo a cultura. Os povos gregos dividiam a herança de forma igual entre as partes herdeiras. Já os judeus costumavam dar em dobro ao filho mais velho, por causa da lei da primogenitura. O tópico primeiro tem por tema a chave para o retorno. O fato daquele jovem entender e aceitar o seu erro levou-o ao arrependimento, no grego metanoia, e à mudança radical de comportamento mental e físico. Seu pensamento foi: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 15, versículo 18. Ele agora estava para confessar, assumir que havia pecado, errado o alvo. A decisão tinha sido errada. Ele agora não pretendia nada, mas somente ser aceito de volta. E o subtópico 1.1 tem por temática o pai do jovem. Com a partida do filho, no início da parábola, não temos relato de que o pai argumentou ou tentou impedi-lo de ir. O pai continuou administrando a fazenda. Ele não passou a administração para o filho mais velho. Através desse comportamento, podemos entender três coisas. Primeira, o pai não era um homem autoritário e possessivo. Ele não negou a parte dos bens ao jovem, nem o impediu de partir. Segunda, o pai continuou tendo o controle de tudo, inclusive da casa. Ele nunca fechou a porta para o filho que tinha partido. E a terceira coisa, o pai não mandou ninguém dos seus servos ou parentes irem em busca do filho mais jovem. Ele simplesmente esperou e respeitou a vontade do moço,
sem perder a esperança de que um dia ele cairia em si e voltaria. E o subtópico 1.2 fala o dia tão esperado. Ainda estava longe, o pai avistou. Isso demonstrou que o pai não estava olhando por acaso, mas transmite a ideia de um olhar esperançoso da parte paterna. E o subtópico 1.3, a reação do pai. Aquele mesmo pai tranquilo e silencioso, agora saiu correndo e abraçou aquele filho e o beijou, sem se importar com o seu cheiro e com a sua roupa suja. O pai não aceitou as exigências do filho de ser tratado como um de seus servos, pois o pai o tinha se compadecido dele. O tempo de espera havia terminado. O filho havia voltado. O período de luto havia terminado, pois era tempo de festejar. Aquele filho, no início, tinha negado a sua fé e a sua responsabilidade ao confrontar-se com seu pai e familiares. Tinha caído em si, tinha voltado e revivido. E para seu pai isso era o mais importante. Todo o resto poderia ajustar-se com o tempo. Tópico número 2. O irmão mais velho. A parábola, se terminasse com a festa, talvez seria muito mais feliz o seu final. Porém, como dito, no início da parábola, o homem tinha 2 filhos e por isso Jesus o introduziu na história. O filho mais velho tinha permanecido fiel ao pai e ao negócio da família. Ele estava no campo trabalhando. Ele não estava em casa dormindo. Naquele dia, ao chegar à tarde em casa, ele ouviu o som da música e, ao ser informado o motivo da festa, ele se revoltou pelo fato de não entender como seu pai, um homem tão justo, poderia estar alegre com a volta de um filho esbanjador que o desonrou. Subtópico 2.1. Sentimento de aversão do filho mais velho. O filho mais velho ficou ao lado do pai trabalhando. Nunca havia recebido uma festa ou mesmo um cabrito, enquanto para seu irmão mataram um novilho cevado para festejar com seus amigos. Foi isso que provocou o sentimento de aversão no filho mais velho, em confronto com o seu irmão mais jovem. O filho mais velho recusou-se a entrar em casa, enquanto o pai tentava convencê-lo a participar da festa e se alegrar com todos. Tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho, de certo modo, magoaram o pai com suas palavras e comportamentos. O filho mais velho usou a seguinte expressão: vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 15, versículo 30. O pai lembrou-lhe que aquele filho também era o seu irmão
E ele lhe disse: Filho, sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Ainda, capítulo 15 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, versículo 31. O pai lembrou-lhe que eles eram uma família. Subtópico 2.2. O filho mais jovem voltou a viver. Jesus terminou a parábola dando ênfase no que realmente importa. O filho mais jovem voltou a viver. Ainda hoje, podemos nos perguntar, mas afinal, o filho mais velho entrou em casa para festejar ou não? Bom, isso não sabemos. O que sabemos é que o pai se alegrou com o retorno do filho mais novo e insistiu para que o filho mais velho entrasse, respeitando sempre a sua vontade e decisão. Subtópico 2.3. Mas o pai disse aos seus servos. A temática é a seguinte: a reintegração do filho mais novo na família. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 15, o número 22. A melhor roupa da casa pertencia ao próprio pai. O anel seria, provavelmente, um anel de sinete da família, o que simbolizaria a reintegração do filho em uma família abastada. Além do mais, não era comum os servos calçarem sandálias durante o período de trabalho. Ter-lhe dado a melhor roupa, um anel na mão e alparcas nos pés eram coisas que evidenciavam que o pai aceitara o jovem de volta como membro da família e não como empregado. Tópico número 3. Pontos importantes desta parábola. Um bezerro seria suficiente para alimentar um pequeno povoado inteiro. Propositalmente, o pai havia engordado o bezerro, talvez indicando que algo já vinha sendo preparado para algum evento futuro, como, por exemplo, o enlace matrimonial do filho mais velho, ou até mesmo a esperança do retorno do filho mais novo ao lar. O desenvolvimento do texto da parábola não especifica os motivos de conservar o bezerro cevado. O filho mais velho estava ocupado em seu trabalho no campo. Parecia que ele era a única pessoa que não sabia da festa encomendada pelo seu pai. Sua indiferença pode simbolizar a distância e o isolamento que ele mantinha da família. Quantos, ainda hoje, permanecem solitários entre a multidão, até mesmo dentro da igreja? O mal é que se esperava era que o filho mais velho estivesse participando ativamente dos eventos da família e ao lado do seu pai, na festa
organizada por ele. Tópico 3.1. Arroubos da juventude. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Ainda, capítulo 15 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, versículos 12 e 13. Em outras palavras, o filho mais novo desejou apenas desfrutar dos prazeres carnais da vida, levar uma vida de plena liberdade, e achou que aproveitaria de tudo o que o dinheiro lhe proporcionasse. Ele ficou embriagado pelos seus desejos e fez absurdos longe de casa e saiu sem destino para gozar a vida com os seus prazeres. À semelhança desta parábola, é comum encontrarmos pessoas que agem da mesma forma. São pessoas que são seduzidas pelos seus próprios desejos carnais e tomam a decisão errada de se afastarem da presença de Deus, nosso Pai eterno, para se divertirem e se alimentarem com coisas vazias. E o subtópico 3.2 fala do arrependimento que produz vida. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Capítulo 15 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 15, versículos 17 e 18. O filho mais novo arrependeu-se e tomou a decisão mais acertada de sua vida: voltar e pedir perdão ao pai pelos erros que cometera. O pai alegrou-se muito com a decisão do filho mais novo e celebrou o seu retorno com uma grande festa. Subtópico 3.3. Por que não nos alegramos com os que se alegram? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo número 15. Naquele instante de desenrolar da história do retorno do filho mais novo, fica difícil entendermos a atitude hostil do filho mais velho. O problema que deixa transparecer com o desfecho da parábola é que, mesmo o filho mais velho ter permanecido habitando na casa de seu pai, ele não o amava de coração, mas, tal qual o seu irmão, ele também ansiava desfrutar dos prazeres da carne. Tanto é verdade que ele se irou quando soube que o pai acolhera o seu irmão que retornara ao lar, perdoando-lhe as ofensas. Conclusão: a lição desta parábola é semelhante à do filho mais velho.
Cada um pode permanecer ao lado do Pai, na igreja. Pode participar dos eventos e programações, todavia, isso não significa comunhão com o Espírito Santo. O corpo pode estar dentro do templo, mas o coração permanecer longe de Deus. Muitos vão à igreja e esperam receber bens materiais do Senhor, pelo simples fato de estarem ao lado dele. E assim, queridos, concluímos a nossa penúltima lição deste trimestre, que já se finda. No próximo domingo, dia 29 de setembro, aqui retornaremos para fechamento deste trimestre. E a temática será a parábola dos dois fundamentos. O nosso manual de estudos, a nossa revista de lições bíblicas da escola dominical. Estamos concluindo nossos estudos, nossas lições sobre as parábolas de Jesus. E já está à disposição, já está à venda a próxima revista, Liderança Cristã. Aqui, durante o último trimestre, estaremos falando sobre a chamada do líder cristão, Jesus Cristo como o maior líder, o líder por excelência, responsabilidade de um líder perante a igreja. Falaremos dos desafios da liderança eficaz. Traremos a história de Débora como exemplo de uma liderança feminina. O apóstolo Paulo como exemplo maior de liderança. Moisés também nos deixou um legado de liderança. Verdades bíblicas sobre liderança. O líder servo e os valores cristãos. Também Neemias, como um líder decidido. Barnabé, um líder excelente. Pouco se fala sobre a liderança de Barnabé, mas se não fosse Barnabé, Paulo não teria sido o grande apóstolo que foi. Foi Barnabé que o introduziu à igreja de Jerusalém, porque os apóstolos não acreditavam nele, não criam na sua conversão, não queriam recebê-lo como apóstolo. Então Barnabé foi um líder excelente, formando líderes para o reino de Deus. E a última lição, encerrando este ano de 2024, colocando em prática os projetos da igreja. Liderança Cristã, com esta revista, nós estaremos comemorando 3 anos que a nossa escola bíblica dominical caminha com as suas próprias literaturas, as suas próprias produções. Esta é a nossa revista Ebenezer Dominical. Já apresentamos Revista do Obreiro, que também é um lançamento do nosso Ministério Missão Europa, apenas R$20. E o nosso livro Pneumatologia, temos ainda pouquíssimas unidades, são 160 páginas de estudos sistemáticos sobre esta pessoa maravilhosa do Espírito Santo, que habita em nós. Jesus Cristo disse que ele necessitaria subir ao Pai para que o Espírito Santo fosse enviado. Então, o Espírito Santo está conosco nesta dispensação da graça. E quando Cristo vier para arrebatar a sua igreja e levar a sua igreja para consigo, o Espírito Santo juntamente também será retirado da terra. Então, estude sobre o Espírito Santo. Ame o Espírito Santo. Deseje o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Aqui nós falamos sobre dons espirituais, dons ministeriais, fruto do Espírito, nomes do Espírito Santo, simbologias do Espírito Santo, muita coisa que
vai reforçar o nosso entendimento sobre o Espírito Santo. Pneumatologia é publicado pela Líteres Editora. Vocês poderão adquiri-lo através do site da Líteres ou em qualquer um dos endereços de nossas igrejas. Então, meus amados, no próximo domingo aqui retornaremos e estaremos então finalizando este trimestre. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo continue de forma abundante, abençoando a todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Até a próxima.